O Senhor nos criou à imagem e semelhança dele. Era o plano inicial. Só que, no meio do percurso do plano inicial, houve um momento de queda. E essa queda representou a figura de quem? De uma mulher. Se a gente for ler agora, Gênesis também 3, versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Tínhamos, irmãs, um plano inicial para sermos a imagem e semelhança de Deus. E no meio desse plano inicial houve o que a gente chamou de queda. Engraçado que essa queda, ela aconteceu por um desejo, né? Deus já havia dito que ali não podia, mas surgiu um desejo. E nesse desejo, a Eva, o que ela fez? Ela foi na árvore, a palavra de Deus diz que ela comeu do fruto. Depois o que ela fez? Chamou o marido, chamou Adão e deu para o Adão comer também. Irmãs, eu não creio, né? Aí é aquilo que a Miriam acredita, que a mulher que seja culpada. Não, mas foi uma coisa muito interessante que eu queria despertar vocês para pensar nessa tarde. Que através dessa atitude entrou o pecado. Só que nessa atitude ela fez sozinha. Ela fez sem o marido, sem o homem, sem aquele que era para estar do lado dela. Diz que ela foi lá, ela desejou, ela comeu, depois ela foi, chamou o marido e deu para ele também. Aí nós saímos do plano inicial. Porque aí entrou o pecado, e do pecado a gente foi expulso de tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para nós. Porque entrou também no pecado, entrou o individualismo, a separação. E depois desses dois pontos, saímos do paraíso. Saímos do plano inicial do Senhor. E essa queda, só pegar um pouquinho de água aqui, mas porque eu começo a falar e minha garganta seca. E durante essa queda, aconteceu algumas características que a gente hoje vive na nossa família. Primeiro, que quando a gente saiu do plano inicial do Senhor, que era o paraíso, que era onde Ele tinha preparado para a gente morar, nós fomos inseridos no mundo. Quando a gente vai para o mundo, a gente perde as características que o Senhor tinha separado. E nessa queda a gente começou a receber algumas bagagens. Que não era a bagagem que o Senhor tinha para nós. Mas era fruto de um erro. Fruto da queda. Fruto da separação. E quando a gente veio para o mundo, a gente começou a receber algumas coisas dentro da mala. Eu falo que às vezes a gente carrega malas na nossa vida que não são nossas. E estamos carregando, está pesado, e às vezes a gente não abre para ver o que tem ali dentro, para tirar. Porque
às vezes a gente tem que abrir e tirar, porque não é nosso. Só que nessa queda a gente recebeu uma coisa que a gente chama de cultura, que a cultura foi colocando para a gente algumas coisas dentro da nossa mala, que não era o plano inicial do Senhor. E nessa cultura, dentro da nossa mala, o que aconteceu? Começou a vir uma coisa chamada assim, né? O homem, isso foi desígnio do Senhor através da queda. Você vai sair e você vai ter que produzir, né? Você vai ser o provedor do seu lar, né? O homem, você é o cuidador e você é o provedor. E o homem sai para buscar o alimento para dentro de casa. Só que a mulher também recebeu. Da mesma forma que o homem recebeu, a mulher recebeu. A gente tem dentro da nossa mala algo que diz assim, que a mulher é aquela que vai ficar dentro da casa, cuidando dos filhos, né? Sendo aquela que mantém, com essa sensibilidade que o Senhor nos deu, é que nos ajuda a perceber quando um filho vai ficar doente, né? Às vezes eu pego a minha pequena, quando eu seguro na mão dela, eu já sei que ela vai ter febre. Começam os sintomas, né? Narizinho, mas quando eu encosto na mãozinha dela, eu já sei que vai dar febre. Sensibilidade daquela que observa, daquela que tem capacidades fisiológicas diferentes desse homem. Pois bem, e nessa cultura, foi entrando dentro da nossa mala alguns chavões, dizendo assim, né? Que a gente faz isso. Para os meninos, quando a gente vai presentear um menino, o que a gente dá? Quem aí me ajuda nessa? Carrinho, bola, que mais? Skate. Sim. Quando a gente presenteia os nossos meninos, a gente dá o que para eles? Brinquedos, para diversão, né? Agora você pode ir lá e criar algo. E para as nossas meninas, o que nós damos para elas de presente? Tá. Primeiro é boneca, né? A gente dá boneca. Agora sim, se você for, né, nessas lojas, tem máquina de lavar roupa, tem ferro de passar roupa. Que mais nós damos para as nossas mulheres, para as nossas meninas? Jogo de panela, vassourinha, rodo. Pois bem, e nesse monte de coisa, está escrito isso? Que para menino a gente dá coisa de diversão e para menina a gente dá coisa para ela saber cuidar? Não está escrito. Você pode procurar, não está. Assim como eu disse, né? A representação que a gente ganhou quando a gente saiu do paraíso, saímos do plano, viemos para o mundo, a gente começou a colocar coisas dentro dessa mala que é a cultura que nos dá. E aí, nós construímos primeiramente uma sociedade que é chamada da sociedade machista. Mais uma vez, saímos do plano inicial do Senhor. O plano do Senhor era para sermos imagem e semelhança dele. Vamos nessa, vamos andando. Recebemos esse monte de coisa dentro da nossa bagagem.
E daí vai, né? Homem não chora, tem músicas que retratam isso. A palavra de Deus não diz isso. Jesus chora. Tem momentos que fala que reclina ao ombro dele. Ele não fez uma sociedade machista. Mas a gente, através da queda, viemos para o mundo. Daí o que aconteceu, né? Carregamos tudo isso, as mulheres ficam dentro das suas casas, muitas vezes oprimidas, sem voz, né? Sem autoridade, cuidando dos filhos, ensinando as suas filhas a cuidar, deixando seus filhos numa posição onde muitas vezes ele não precisa cuidar, ele precisa ser provido, e a gente está passando aquilo que está na nossa mala, que nos deram, a gente está colocando na mala dos nossos filhos. Só que tudo isso trouxe uma dor muito grande. Porque a mulher oprimida não era o plano do Senhor. A mulher sem voz não era o plano do Senhor. Quando o Senhor foi lá e construiu, ele tirou da costela, do lado, em submissão ao seu marido, mas ao lado dele. Só que não foi para esse lugar que a mulher foi. Se a gente for colocar antigamente, lembrando da história, a mulher foi para um lugar de opressão, sem voz. E isso tudo trouxe uma revolta. Revolta é do Senhor, irmãs? Rebelião é do Senhor? Não. Mas e daí elas se rebelaram. Né? A história diz que lá na década de 60, na Revolução Industrial, começou a ter o quê? Oportunidades de trabalho. Então a gente tinha uma figura de uma casa que, mesmo sendo, né, nessa construção machista, né, nessa construção da mulher oprimida, a gente tinha uma estrutura de uma casa, onde a mãe ficava com seus filhos. Isso é muito bom. Não sei se todas aqui trabalham, mas que privilégio poder cuidar dos filhos. Porque é tão difícil, às vezes, a gente chegar em casa e ver. Né? Esses dias eu cheguei em casa, eu chego às vezes tarde, que um dia da semana eu não trabalho. Minha filha tem 7 anos. Cheguei lá e ela estava trocadinha, de banho tomado, de roupa de sair, de cabelinho penteado. E quando eu abri a porta, me deu uma dor assim. Eu falei, Senhor, a minha filha não precisa mais de mim. E eu nem vi. Né? Ela já está se trocando e eu nem vi. Mas muitas de nós trabalham fora para ajudar os nossos maridos, né? Para construir algo a mais. Trabalhamos fora também por amor aos nossos filhos. E daí eu pego nos pensamentos também, porque Satanás, ele quer trazer jugo. Daí eu já volto em mim e falo, opa, não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. Satanás, então eu tenho meia horinha, eu vou curtir minha filha, eu vou deixar a louça lá, eu vou deixar a máquina lá. Essa meia hora eu vou curtir com a minha filha, e daí eu volto, porque faz parte, né, irmãs? Filhos crescem. A gente não quer que cresça, porque eu me senti assim. Ela não precisa mais de mim, mas crescem. E se crescem, se está se trocando sozinha, também é sinal que eu fiz um bom trabalho. Porque o filho que também não consegue ser sem a mãe é uma criança que também pode ter dificuldade. Né? Porque a palavra do Senhor também nos ensina que filhos são como flechas. A gente acha que é nosso, mas eles são flechas. O Senhor não ia colocar, né? Porque tem que ir. A gente só vai ser o arqueiro que vai lançar. Daí eu já voltei por mim. Mas voltando na
casa, foi ganhar, né, o seu dinheiro, começou a deixar os filhos, começou a assumir um papel que não era dela. Né? Elas vão às ruas, elas rasgam os seus sutiãs, elas se rebelam, dizendo assim: agora eu tenho a voz. Daí sabe o que acontece, irmãs? Essa mulher que ela estava submissa, não, mas ela estava coagida, ela estava sem voz, porque a submissão ela é do Senhor. Mas quando a gente não tem oportunidade de falar, não é o Senhor que nos oprime. Ela estava sem voz, ela sai, só que ela sai de um extremo e ela vai para o outro. Daí essas mulheres, elas não querem só o trabalho. Elas querem o lugar do marido. E tem pesquisa, tem alguns homens aqui nos ouvindo, mas tem pesquisa que diz que mulher, ela é mais autoritária do que o homem. Então imagine essas mulheres poderosas. O que aconteceu nesse momento? A constituição familiar foi abalada. Porque antes tinha estrutura, tinha hierarquia, de uma forma de autoridade, de uma forma de punição. Mas o que acontece? Sai de um extremo e vai para o outro. Perde-se papel, todo mundo pode, todo mundo tem voz, né? Mulheres que ganham seus salários, que ajudam na casa, mas que também coagem os seus maridos. Porque o Senhor nos deu fisiologicamente uma facilidade que os homens não têm. A gente lida com os dois ladinhos do cérebro assim no mesmo tempo. O homem não, é um ladinho só. Não somos melhores do que eles, por conta disso. Mas uma mulher no mercado de trabalho, ela consegue só ser a provedora do lar? Ela é a provedora do lar, ela é a que cuida da casa, ela é a que cozinha, ela é a que lava a roupa, ela é a que cuida dos filhos, ela é a que vai na reunião de escola, porque nós temos fisiologicamente essa capacidade. Só que, quando fazemos isso, a gente começou a sair do princípio da família. A queda nos trouxe para o mundo, e no mundo nós estamos sujeitos àquilo que a cultura nos dá. O que acontece com essa mulher que cuidava dos filhos? Ela começa a deixar os filhos e ela vai cuidar da sua carreira. O Senhor fala para crescer e multiplicar. As mulheres de hoje, irmãs, começam a ter seus filhos aos 40 anos. Que é uma idade onde, fisiologicamente, já não tem mais, né, tudo aquilo que a jovem tem. Mas por quê? Primeiro ela precisa estudar, primeiro ela precisa terminar a faculdade, primeiro ela precisa ter uma carreira bem-sucedida. Por quê? Porque com o trabalho veio o dinheiro, com o dinheiro a gente começou a acreditar, bagagem que o mundo nos dá, que o ter é melhor que o ser. Precisamos ter. Precisamos ter casa, precisamos ter o melhor carro, precisamos dar aos nossos filhos, porque a gente sai trabalhar, só que a gente tem dentro da nossa bagagem características do que aquela mulher que fica em casa, que cuida dos filhos. Nos sentimos culpada. Quando a gente se sente culpada, a culpa não é do Senhor, né? Porque o Senhor, se a gente peca, o Senhor, Ele deu o seu Filho para a gente se arrepender. Então o Senhor, né, através do sangue
de Jesus nós somos libertos, a culpa não. E daí com a culpa o que a gente faz? A gente começa a encher os nossos filhos de presente. Porque educar é difícil. Educar dá trabalho. É fácil fazer uma criança de 2 anos tomar banho? Você compra a maior briga. Você põe aquele sujeitinho debaixo do chuveiro, ele vai falar assim, ele não quer tomar banho, né? Mas daí você fala, tá a hora de tomar banho. Você coloca no banho, ele vai falar assim, mas você está puxando meu cabelo, mas você enfiou o dedo dentro do meu olho, porque ele está cheio de raiva, que ele não quer tomar banho, e você sabe que tem que dar banho. Você compra uma briga. Muitas vezes, quando temos culpa, não compramos briga. Não educamos, não damos limite aos nossos filhos. O que acontece? Esse cidadãozinho que antes era um banho, cresce, daqui a pouco ele fica grande, e ele entende que assim como na casa não tem autoridade nem de pai nem de mãe, porque todo mundo manda igual, todo mundo ganha igual e não tem problema nisso. Então o filho também, se ele não recebe o limite, ele vai para esse papel e a gente sai do plano. Começamos a receber coisas que foi lá da queda. Quando tudo isso acontece, irmãs, cria um conflito muito grande. Porque quando o Senhor expulsou Adão e Eva do paraíso, Ele pediu para crescer e multiplicar. E formar a família. E hoje a gente vê as famílias em crise. Eu recebo tantas famílias, tantos pais no meu consultório, a minha especialização é em criança e na área familiar. Famílias desestruturadas, família sem papéis, família sem entender que o marido, Deus o criou usando um lado do cérebro, muito melhor do que a gente que lida com os dois, que atende celular e está lidando ali com o fogão. Eles são mais precisos. E a gente começou, nisso tudo, a bagunçar agora a nossa família. Mais um conflito que a mulher vive. Só que nós temos tempo, irmãs. A palavra do Senhor, Ele fala sobre a dracma perdida. Existia, né, na história, as dracmas, a moeda. A mulher usava um cordão, nesse cordão tinha algumas dracmas, algumas moedas, e essas moedas, se perdesse uma, ela era vista na sociedade como uma mulher que não merecia se casar, porque ela não era prendada, ela não cuidava de algo de tanto valor. E a palavra do Senhor na parábola das dracmas, ela diz que essa mulher perdeu a dracma na rua, no mercado. Ela perdeu a dracma onde? Dentro da casa. Nós estamos perdendo coisas, irmãs, dentro da nossa casa, porque nós saímos do plano inicial do Senhor. Nós saímos da imagem e semelhança de que o Senhor nos criou. E o que diz? Que essa mulher, quando ela perde a dracma, o que ela faz? Ela procura diligentemente. Acredito que como uma mulher, né? Ela foi lá, ela ergueu o sofá, ela olhou dentro das gavetas, ela tirou o tapete, ela não olhou superficial.
Ela olhou profundo. A palavra do Senhor diz que ela vai e ela acende a lâmpada, que eu acredito que a lâmpada é o conhecimento. Talvez muitas casas hoje estejam perdidas. Às vezes muitas mulheres hoje estão se sentindo culpadas ou ainda estão oprimidas. E o que essa mulher faz? Ela acende a lamparina. Ela põe luz. A palavra do Senhor diz que Ele é lâmpada para os nossos pés. Precisamos trazer luz dentro do nosso lar. E a luz, quem vai nos dar, não é a nossa cultura, não é a ciência. A luz, quem vai nos dar para a gente conseguir resgatar o que está perdido, é a palavra do Senhor. E ali diz que ela procura diligentemente, e quando ela acha, ela faz o quê? Chama as amigas, as vizinhas, para se alegrar com ela, porque aquilo que estava perdido foi encontrado. Quem aqui trouxe uma vizinha, uma amiga? Quem aqui trouxe alguém que talvez está vivendo situações difíceis dentro da casa, que não está conseguindo encontrar aquilo que está perdido, para trazer a luz? Mas não é da dracma que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a imagem e semelhança de Deus. Saímos do plano e começamos a deixar a nossa casa desestruturada. Começamos a deixar as nossas famílias sem valor. Começamos a dar aos nossos filhos coisas que eles não precisam. Porque saímos do plano inicial. Quantas vezes, irmãs, mulheres que se aliançam com seus filhos, faz aliança. O filho nasce, o filho é da gente, nasce da gente. O marido, ele está ali do lado. Você não conhece que nem eu conheço. Faz o quê? Se aliança com o filho. Se aliança com a filha. Coloca o marido do lado. A minha mãe, na simplicidade dela, meus pais são pessoas muito simples, não estudaram, mas ela nunca escondeu nada do meu pai. E eu ficava indignada com aquilo. Eu falava, mas como? A mãe de todo mundo esconde, a senhora... Não, eu não posso esconder. Mas ela não tinha recurso para me explicar o porquê que ela não podia esconder nada do meu pai. E eu ficava indignada. Só depois, irmãs, quando eu tive a minha casa, que eu entendi o que nas ações ela estava me ensinando. Quando a gente fala assim, pode fazer, a gente não conta nada para o seu pai. Estamos saindo do plano inicial. Quando a gente deixa os nossos filhos dependentes, a ponto de não querer que ele se junte para ter uma outra família, estamos saindo do plano inicial. Quando não ensinamos aos nossos filhos que dentro da casa tem uma hierarquia, nem a repressão, mas nem a igualdade, Assim como Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa casa tem que ter lugar. Quantas vezes colocamos nossos filhos, toda psicóloga fala sobre isso, na cama. E ali o filho dorme 3, 4, 5 anos na mesma cama. Ali a gente está falando para ele que
não existe lugar. Às vezes a gente não quer ver o nosso filho sofrer. Nosso marido pode, mas o nosso filho não. Então a gente traz esses filhos para a cama e deixa ele dormindo ali anos. E ali o nosso casamento vai construindo barreiras. Daqui a pouco os nossos filhos se casam e vão embora. E quem é esse homem que está do lado que eu nem conheço? Não conheço mais. Passou, cresceu. E além disso, irmãs, toda vez que a gente atribui aos nossos filhos, coloca ele, no lugar onde ele não deve estar, ele tem consequências lá fora. Como psicóloga, eu vou pegar nesse ponto. Eu sei que muitas mães, porque é uma briga com a gente, mas se a gente não ensina para os nossos filhos que tem momentos da vida dele, porque dormir na cama dos pais é delicioso, cama de mãe tem cheiro, a gente quer estar ali porque é muito bom, é muito aconchegante. Mas se a gente não fala para os nossos filhos assim, agora nós vamos para o seu quartinho e eu vou para o meu quarto com o seu pai. A gente não quer ver o sofrimento deles. Quando a gente não faz isso, a gente está dizendo para eles, através das nossas ações, que no triângulo, numa relação, ele não pode ser colocado do lado. Ele tem que estar dentro. No triângulo familiar, ele não pode fazer parte. Ele está sendo dono. E se a criança não entende que na hora de dormir ela precisa ir para o quartinho dela, que o papai e a mamãe vai para o quarto deles, e que isso, mesmo ele sentindo mágoa, tristeza, solidão, abandono, amanhã, misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, que amanhã vai surgir e que o amor dele para com vocês continua o mesmo. Que nada se mudou, que a dor dele foi necessária e que nada se mudou. Se a gente não faz isso, sabe o que acontece lá na escola? Os nossos filhos não entendem quando o amiguinho fala assim, eu não quero mais brincar com você. Porque criança é assim, tem hora que ela quer, tem hora que ela não quer. Ela fala assim, eu não quero mais brincar com você, porque agora eu vou ser amiga da outra. Adolescentes que levam um não das namoradas, que deprimem, que falam que vão se suicidar, porque ele não entendeu que nas relações tem momento que ele vai ser colocado a segundo plano. É a gente que ensina. E às vezes a gente vai ensinar através das nossas ações. Só que vamos voltar, mulheres. Aí eu já fui um pouquinho, para o lado de psicóloga, que assim, quando eu vejo, eu já estou falando, porque eu amo a minha profissão, eu amo aquilo que eu faço, a profissão que o Senhor me deu, porque eu creio que foi algo de Deus para a minha vida. E nesse desequilíbrio, que a gente teve, nessa mudança que a gente teve dentro da nossa família, os filhos que era para ser, dentro de um casamento, a gente se casava, logo a gente tinha filho, não é assim? Você casou, quando você vai ter filho? Você tem o primeiro, quando você vai ter o segundo? A ordem, casa, tem filhos, vê os filhos crescer, não, ficou para segundo plano, agora a mulher tem que estudar, temos que estudar, mas temos uma família. Não era o ter, porque às vezes aquilo que temos já é bom, mas a gente não está bom só com a carga de meio período. A gente quer hora extra, porque se eu tiver hora extra, eu tenho mais. E daí eu estou deixando a minha família de lado. Eu estou deixando, mulheres que não priorizam mais ter filhos, mas priorizam a sua profissão. A casa, a mesa, antes que era lugar, tem estudos que falam sobre a importância da mesa. A mesa vai além do comer. A mesa é onde a gente se confraterniza. A mesa é onde a gente olha no olho.
O que acontece com as mesas das nossas casas hoje? Estão vazias, porque cada um vai para o seu quarto, cada um vai para a sua TV, cada um faz a refeição na hora que deseja. Separação, individualismo. Separação, individualismo vem lá da queda. Irmãs, não percam isso. Façam as refeições na mesa. Façam as refeições com todos em casa. Já que não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. Já que não tem tempo para ficar o dia todo, priorize esses momentos. Às vezes vai ser difícil, porque nós vamos quebrar um hábito que já vem vindo de um monte de tempo. Às vezes a gente vai sentar e a gente não vai saber nem o que falar, não vai saber nem perguntar, porque não tem intimidade, porque está cada um de um lado. Não tem problema, senta, faz todo mundo sentar. Às vezes a gente quer, que as conversas surjam. Não. Às vezes, ao invés da gente perguntar para um filho, para ter intimidade com ele, para ter relacionamento, o que você aprendeu na escola, muda a pergunta. Fala assim, filha, filho, o que você aprendeu na escola? Ensina a mamãe. Ele vai começar a falar de boa, porque ele não sabe falar. Adolescente, você sentar com um adolescente para conversar, você não vai conseguir tirar nada dele. Adolescente não fala, adolescente está em crise. Adolescente olha no espelho, não se enxerga, porque ele teve 10 anos, 12 anos da vida dele, um corpo de criança, uma voz de criança, uma vontade de criança. Agora ele olha no espelho, ele está diferente, ele tem corpo diferente, ele tem desejo diferente, e ele não sabe quem é, ele está enlutado, ele vive luto, ele não fala, mas é fases. Vamos abandonar? Não. Somos mulheres prudentes. Não somos mulheres que estão com a bagagem cheia de coisa que a cultura e que o mundo nos dá. São fases. E a gente só vai conseguir identificar se a gente não estiver preso em tudo isso que o mundo nos dá. iPad, celular, salão de beleza, Temos que ter corpo bonito, cabelo bonito, carro bom. Quem disse? Se temos, glória a Deus por isso, mas não é isso que nos faz sermos mulheres do Senhor, não é isso que nos faz termos uma casa que o Senhor quer, não é isso. Isso é padrão do mundo. Estamos inseridos no mundo, não temos como mudar isso. O Senhor criou isso. Mas aqui a gente tem que ser diferente. E como que nós vamos quebrar isso? Muitas vezes observando. Muitas vezes estando atenta para aquilo que a nossa casa tem sido. Então, meninas do Senhor, nem escrava e nem autoritária. A gente não precisa estar num ponto e nem no outro. Nós temos que descobrir aquilo que o Senhor tem para nós. Não é ficar em casa, sem voz, não é ir lá fora e ter tudo aquilo que o mundo está oferecendo. Não, é imagem. É imagem e semelhança. E a palavra do Senhor, ela é tão linda que ela fala que Deus, ele é trino. Em um, ele é três. Nossos maridos são diferentes, não vão pensar igual a gente, mas são três em um. Somos imagem e semelhança do Senhor. Nas diferenças é um só. E isso a gente perdeu. Palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, diz o quê? Mulheres,
submissas aos maridos. Maridos, amai as vossas esposas. Daí fala, né? Assim como Cristo amou a igreja. Para a gente encerrar, né? Que eu sei que, não sei se já passei do tempo, irmã, tá quase, já estamos encerrando. Mas para a gente concluir, a queda trouxe individualismo, separação. A queda nos tirou do paraíso, nos trouxe para um lugar onde nós somos inseridos, não no plano que o Senhor tem, mas naquilo que esse mundo tem. E talvez as nossas bagagens estão cheias dessas coisas. E nessa tarde, mulheres, eu queria convidar a cada uma de vocês. Eu digo que quando a gente ministra a palavra do Senhor, quando a gente fala alguma coisa, primeiro é gerado dentro. E esse convite não é só para vocês, porque eu também trabalho, eu também tenho crises, né? Muitas vezes o autoritarismo está ali, às vezes dá vontade de, né? Meu marido é mais pacato, mais tranquilo, eu sou mais agitada, dá vontade de ir ali fazer por ele, né? Porque eu já sou mais agitada. Mas o Senhor me chama para uma reflexão e chama cada uma de nós a essa reflexão. A crise que nós estamos vivendo hoje, a crise que muitas vezes trouxe feridas para o nosso coração. A crise que muitas vezes sentimos abandono, que vem aquela raiz do pecado, nos sentimos muitas vezes abandonadas pelas nossas mães, nos sentimos abandonadas pelos nossos maridos, abandonada pelos nossos filhos. Estou vendo que tem um monte de senhoras aqui que filhos já se foram, já construíram outras famílias. Né? Tem um autor que fala que é a síndrome do ninho vazio. Às vezes a gente vê a casa tão vazia, que os filhos já se casaram, e começa a vir raízes, a vir dores, a vir traumas. Muitas vezes mulheres abusadas não só fisicamente, mas abusadas verbalmente. Quantas coisas carregamos, quantas dores, né, que só nós e o Senhor sabe. Muitas vezes nem nós sabemos. Quantas feridas do passado. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer entrar naquele lugarzinho que ninguém sabe. Naquela ferida que ninguém sabe. Ele quer entrar com a luz. Que é só a luz. Amadas do Senhor. É só a luz que nos ajuda a voltar ao plano inicial de Deus. Não o plano desse mundo. Às vezes a gente se apega a tantas coisas desse mundo, porque é bom. É bom ter dinheiro. É bom ter poder, é bom ter casa. Mas é esse mundo. Esse mundo fica. E quando o Senhor nos chamar, o que nós vamos apresentar? O que vai ter nas nossas mãos? É só o Senhor que pode entrar na onde muitas vezes nem nós mesmos sabemos. É só o Senhor que pode resgatar aquilo que está perdido dentro da nossa casa, dentro da nossa família, aquilo que está perdido
na educação dos nossos filhos. É só o Senhor que pode resgatar a mulher, não a rejeitada. Somos imagem e semelhança. Imagem e semelhança por quê? Imagem e semelhança de Deus. Não precisamos ser a mulher que o mundo nos fala. Não precisamos ser a mulher oprimida de antes. Precisamos estar do lado dos nossos maridos. Precisamos resgatar aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós.